Então nós vamos falar sobre o Rosário Ortodoxo. E o Rosário Ortodoxo, ele, assim como o Rosário Católico, ele é um instrumento, ele é apenas um instrumento para conduzir uma prática de espiritualidade, uma prática de oração, chamada por oração exicasta. E nós temos aqui este modelo, tem os modelos mais simplificados, temos, e é chamado, em russo, é conhecido por Teodiki, e é muito usado pela espiritualidade, pela Igreja Ortodoxa Russa, no mundo eslavo também, entre os ucranianos e várias comunidades. Então este rosário, ele pode ter tamanhos e modelos diferentes. Por exemplo, entre os árabes, entre os cristãos árabes e entre os cristãos arameus, geralmente ele tem 33 contas, são divididos em 3 partes. E geralmente os cristãos dessa região, eles não, de modo geral, não costumam rezar a oração de Jesus, apenas recitam o nome de Jesus. E outros já perderam até o sentido, a origem dessa prática de oração. Eles fazem isso, pegam mais para brincar, é uma manipulação sem muito sentido religioso. E eles também chamam essa peça de masbara, em árabe masbara. Entre os muçulmanos também eles têm o rosário, que eles chamam de masbara também. Ele é maior, ele contém 99 peças, contas. Esse rosário muçulmano, islâmico, tem 99 peças, contas. Tem mais uma, que é a centésima, essa de baixo prateada, cujo sentido os muçulmanos recitam 99 atributos, qualidades de Deus, em cada uma das contas. E segundo eles, só aqueles que têm mais proximidade com Deus sabem a centésima conta, ou seja, o centésimo atributo de Deus. São as pessoas que têm mais profundidade na fé. Essa prática da oração é mais comum entre os muçulmanos sufitas. Eles geralmente sabem, os mais místicos sabem rezar a centésima conta. Nós temos esse que o Dom Jeremias trouxe para nós. Ele tem 75, quantas contas? 150 contas. Está dividido por 25 contas, 5 divisões de 25. Existe também um outro menor, dividido em 75 contas por 3 divisões. Também esse aqui é comum no mundo eslavo, aliás, é menos comum, mais comum aquele que o Dom Jeremias trouxe. Esse aqui é dividido de 9 em 9, tem 9 contas cada mistério, e dá 90 contas. Com essas contas maiores, 99 contas, também usado entre cristãos ortodoxos e católicos na Rússia, no mundo eslavo. Nós estamos a falar desta devoção, vamos iniciar a falar desta devoção, baseado na verdadeira vida em Deus. O que Jesus disse para Vassula, aqueles que têm o livro número 3, no dia 18 de janeiro de 1990, Jesus pede a Vassula Hiden e divulga esta devoção. Está escrito: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de nós. Eu digo que a quem rezar este rosário, e a promessa de Jesus, a quem rezar este rosário, o rosário ortodoxo, o céu se abrirá e a minha misericórdia o salvará. Fazei as pazes comigo, pedi-lhe todos os dias. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim, pecador. Minha filha, ensina esta oração aos teus irmãos, ensina-os a rezar este rosário, na solidão e em silêncio. Minha filha, embeleza a minha igreja, venha, avança com pureza de coração. O rosário ortodoxo
ele é um instrumento para a prática da oração de Jesus. Ele é esse instrumento que facilita a gente, a partir dos sentidos, vamos nos elevando o coração, tranquilizando a nossa mente, para praticarmos esta oração. E a oração é essa oração que foi recitada aqui, ensinada pela vassoura: Senhor Jesus, tende piedade de mim, pecador. Na segunda parte, a gente viu no início, ela fala: tende piedade de nós, mas depois Jesus repete: tende piedade de mim, pecador. Essa oração é uma oração para ser feita, especialmente individualmente, no silêncio do coração da gente. É preciso o nosso coração serenizar para que a gente consiga, de fato, rezar essa oração com fervor e obter dela as graças que Deus quer nos dar. E onde estão as origens dessa oração? Onde ela começa? Já começa nos tempos apostólicos, lá no início da igreja mesmo. A igreja, os apóstolos, começam nas cartas de São Paulo, por exemplo, a falar. São Paulo nos diz na carta aos Romanos: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a palavra de Deus para nós, Jesus como Senhor, é sentido do Senhor bíblico no Antigo Testamento, sentido de Adonai, confessar a divindade de Jesus. Quando a gente diz que Jesus é o Senhor, nós estamos confessando a divindade de Jesus. E isso, com certeza, é o primeiro símbolo de fé do mundo dos cristãos. Todas as passagens, nós temos citações muito importantes também, vai reforçando essa prática da oração. Jesus, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Noutra passagem, Filipenses 2:9, capítulo 2, versículo 9 a 11, aqui nos diz: foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, é a confissão fundamental mesmo da fé cristã. Jesus Cristo é o Senhor. Atos 2, 36, Romanos 10, 9, 1 Coríntios 12, 3, Apocalipse 19, 16. Essas passagens vêm confirmar a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus, ou seja, a divindade de Jesus. Então, nós vamos primeiro lá no período bíblico, agora nós vamos chegar na época dos padres da igreja. Vamos ver nos padres da igreja quem foram que mais incentivaram a prática da oração de Jesus e como eles foram trabalhando essa espiritualidade. Então, a oração de Jesus, a partir do século IV e do século V, ela começa a ser, vamos dizer assim, explicitada, começa a ser pregada, começa a ser incentivada. Entre os padres da igreja que trabalham, que incentivam essa prática da oração, tem uns Gregório de Nissa, São Gregório de Nissa, Evagrio Pontico, São Macário do Egito, que é um dos padres do deserto, aqueles monges do deserto. Temos também Diádoco de Fótico, São João Clímaco, São Márcio Confessor, São Simeão, o novo teólogo. Já está um dos últimos, já no período dos padres da igreja, um dos padres da igreja grega. Mas, vamos dizer assim, no apuramento dessa espiritualidade, nós temos figuras importantes como São Gregório do Monte Sinai. Escreveu muitas coisas sobre a prática da oração do nome de Jesus. São Nicéforo do Monte Athos. E Monte Athos vai se constituindo, que é uma península da Grécia, uma pequena península, que é um conjunto monástico, é uma república dos montes, como alguns falam. Este lugar passa a ser um grande centro de difusão desta espiritualidade do nome de Jesus. E na Europa Oriental, a partir de São Gregório Palamas, ali dos gregos, São Paisi Velikovic, ele vai então, ele vive um tempo no Monte Athos, se não me engano é ucraniano, e ele vai então difundir essa fé, essa prática devocional do nome de Jesus
entre os russos, ucranianos, aí começa uma difusão para a Europa do Leste. E lá no leste europeu, esta prática de oração, ela será muito desenvolvida e ela vai alcançar as camadas também mais simples da população. Não é uma espiritualidade elite, não. Ela vem provando pela prática que é uma espiritualidade das pessoas simples também, porque é muito simples de praticar a recitação do nome de Jesus. De modo geral, os monges do Monte Athos, eles tinham preocupação, diante de iniciar o discípulo na prática da oração de Jesus, eles procuravam iniciar o discípulo na prática da meditação. Como aprender a meditar? Como meditar? Porque muitas vezes a gente quer dar um salto e é preciso de não queimar etapas, mas passar pelos processos da espiritualidade para conseguirmos rezar de acordo com a vontade de Deus. Conseguir fazer essa prática de oração conforme ela é proposta. Primeiro aprender a meditar, depois para aprender a meditar a oração de Jesus. E nesse sentido, eles vão, que era muito comum a partir do século XII, no Monte Athos, eles começam a orientar assim. Primeira coisa, você que é discípulo, você que vai iniciante nessa prática de oração, você vai aprender a meditar em etapas. Aí eles começam apresentando como meditar como uma montanha. Primeira proposta deles, é preciso a gente aprender a meditar como uma montanha. Eles pediram que o discípulo sentasse diante de uma montanha, não é tão difícil, a região do Monte Athos é toda acidentada, muito montanhosa. A pessoa colocava-se numa posição bem confortável, sentava numa posição confortável, de frente para uma montanha, e começava a observar a montanha. E observando a montanha, eles vão verificar que a montanha, ela está bem sentada, ela está bem estabilizada. E a montanha também tem o tempo da montanha é um tempo diferente do nosso tempo. O tempo dela é um tempo geológico, é um tempo quase, vamos dizer assim, atemporal, se é que nós podemos dizer, um tempo muito longo, né? Então a montanha, que é um globo muito pesado, nós também precisamos de tomar peso. Quando a gente se coloca diante da montanha, observa o peso, a estabilidade, a gente se propõe a tomar peso. Então, na oração de Jesus, quando você tem a postura física, você procura tomar peso, você procura se estabilizar bem, né? E tentar esquecer a noção do tempo. Quem marca no relógio, por exemplo, vou rezar 15 minutos, não vai conseguir fazer a oração de Jesus. Você tem que dar espaço para o tempo. Depois da montanha, eles propõem olhar uma planta, uma flor que tenha um caule fino, por exemplo, uma papoula. Aí eles falam, prender-se no momento, você já fez experiência de meditar com uma montanha, vai fazer a experiência de meditar com uma papoula. E geralmente a haste da planta, ela tem um caule ereto. Então você se coloca numa posição ereta para não cansar a coluna. É importante você, e ao mesmo tempo, ter uma certa flexibilidade. Então, você não vai ficar só com a montanha pesado e duro ali, mas você se propõe a ter uma certa flexibilidade. Por exemplo, muitas flores acompanham o movimento do sol. E você vai tentar acompanhar esse movimento do sol, que neste caso é Deus. Você vai tentar sentir a presença do Senhor e acompanhar com flexibilidade o que Ele vai sugerindo na sua oração. Essa segunda postura, que é a postura da papoula, pode aparecer, para alguns que já conhecem essa espiritualidade, pode parecer um pouco contraditório, porque a gente sabe que muitos monges que praticavam e praticam essa oração, eles não ficam eretos, eles ficam sentados e olhando para baixo, quase sempre na posição do umbigo. E aqui essa técnica é apresentada um pouco diferente. Por quê? Essa técnica de ficar, essa postura de ficar olhando para o umbigo, que os monges gregos chamam de omfalopsigoi, eles pedem os monges que fazem isso para que fiquem olhando para dentro, no sentido de humildade, de observar a sua limitação. É uma prática importante, mas no processo da aprendizagem, como meditar de modo geral, de modo simples, ela não é adequada.
a gente acaba tendo problemas e o corpo se sente cansado e dificulta a oração também. E meditar também como uma planta, como uma papoula, significa observar o seu limite, a fugacidade, né, da planta. A planta é fugaz, ela é passageira, e você começa a esvaziar de você mesmo, percebendo a sua pequenez, a sua transitoriedade. Isso também é importante de observar na planta quando você está meditando. E aí eles sugerem que leiam Isaías 40. Todas as vezes que percebemos a fugacidade da nossa vida, ou a necessidade de percebermos, vamos ler essa passagem de Isaías 40. Assim como a Eva fenece, né, nós também passamos. Depois, na terceira forma de meditação, primeiro com a montanha, segundo com a planta ou papoula, terceiro com o oceano, eles ensinam que observar o movimento das ondas, e assim também nós devemos acompanhar na oração o movimento da respiração, inspiração e expiração. Essa prática vai fazendo com que nós possamos sentir o nosso movimento do corpo e poder nos acalmar. E aqui ele diz: aquele que escuta atentamente a sua respiração não está muito longe de Deus. Quarto, meditar com Abraão. E Abraão é apresentado com a figura do desprendimento. É necessário a gente ser desprendido com Abraão, que sujeitando à vontade de Deus, está disposto a entregar seu próprio filho, para que assim seja obediente, para que assim cumpra a vontade divina. E nesse sentido aí, a gente vai compreendendo que tudo é de Deus, quando a gente se coloca a meditar com Abraão, que nada é nosso, que tudo é de Deus, e que nós devemos de fato estar dispostos a entregar tudo ao Senhor. E por último, que seria o cume do processo do aprendizado da meditação, é meditar com Jesus. E meditar com Jesus é a síntese de todas essas formas de meditação, porque em Jesus está a plenitude da oração que leva ao Pai. E a gente vai chegando, quando nós vamos dar espaço até a meditação de Jesus, a gente vai chegando num grau de entrega, de esposamento, de obediência, na mais pura, na mais profunda atitude de obediência para com o Pai. Jesus mesmo na cruz, ele deu esse exemplo sobre essa prática de oração, a sua entrega também ao Pai, a sua entrega, seus apegos a si mesmo. Ele disse: Pai, perdoe-os, não sabem o que fazem. E Jesus, que acolhia todos e perdoava a todos, acolhia as prostitutas, os cobradores de impostos, Jesus estava disposto a curar aqueles que sofriam de todos os seus problemas. Jesus, no seu trabalho diário, à noite, ele sempre dedicava um tempo para Deus, para o Pai. E nessa entrega, nessa dedicação, a palavra que ele dirigia a Deus, na sua oração secreta, no seu silêncio, ele chamava Deus de Abba. E para nós, essa palavra muitas vezes parece assim insignificante, porque nós pensarmos que chamar o Eterno, Todo-Poderoso, Senhor de tudo, chamar Ele de Papai, parece muitas vezes, nós podemos pensar que isso é uma ousadia, podemos pensar assim, mas Jesus demonstra que não, que esse Eterno, que esse Onipotente e Todo-Poderoso se faz pequeno para alcançar a nossa pequenez. E é uma oração de profunda intimidade quando nós chamamos Deus de Abba. Exatamente quando nós chegarmos a ter essa relação sincera com o Pai, chamando Deus de Abba, assim como Jesus chamava, nós estamos chegando a uma compreensão mais pura da oração exicasta. Nós vamos chegar à proposta da oração exicasta, que é a oração da humildade, a oração da intimidade com Deus. E dessa forma, quando a gente estiver muito agitado, que a gente não encontrar tempo para mais nada, a gente deve parar e sentar como uma montanha. E da mesma forma, quando nós estivermos assim com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, a gente deve sentar e deve nos colocar com a papoula e lembrarmos que nós passamos com muita rapidez, que não somos nada, a Eva fenece. Quando nós estivermos tristes, deprimidos, sem esperança, a gente deve respirar fundo, né? Fazer como o oceano, né? Inspirar e respirar, aí a gente vai recobrando a nossa esperança, a nossa paz interior. E assim, quando a gente começar a percebermos chamando o nome de Jesus,
de uma forma muito espontânea, quando nós estivermos recitando Kyrie eleison, nós vamos perceber que a oração de Jesus já está passando a ser uma prática, um modo de viver, uma realidade em nossas vidas. Quando é interessante que, observando a liturgia antiga, desde a antiguidade, a liturgia, a própria missa, quando na oração que nós fazemos no rito penitencial, na igreja, não só latina, mas a gente observou também aqui na liturgia dos ucranianos, e de outros grupos bizantinos, dos caldeus, dos siríacos, essa palavra, essa oração Kyrie eleison, Kyrie eleison quer dizer Senhor, piedade. Esta oração introjetou em todas as liturgias antigas. Eu não tenho certeza na liturgia armênia. Na liturgia armênia se reza o Kyrie eleison? Se reza em grego, em armênio. É porque em muitas liturgias, inclusive a liturgia latina mesmo, antes da tradução para as línguas vernáculas, se rezava Kyrie eleison. Por exemplo, entre os siríacos, que a língua é aramaica, eles falam Kyrie eleison. Entre os maronitas, Kyrie eleison, assim, grande parte das liturgias, né? É sinal que essa prática da oração que foi começada ali mais no mundo grego, foi esparramando por várias partes do mundo cristão. E na busca da oração, nós vamos lembrar a experiência de um monge chamado Arsênio, que entre os moceiros ortodoxos, acho que ainda hoje, e também lá no deserto do Egito, eles sempre contavam a experiência na busca da oração, na busca da paz interior, o diálogo de Arsênio com Jesus. Arsênio, certo dia, cansado de procurar a paz interior e tratar com muitos médicos e tomar tantos tipos de remédio, um dia ele resolveu então procurar Jesus. Falou: Jesus, o que devo fazer para ter a paz interior? E aí Jesus ensinou para ele 3 coisas. Primeiro, Jesus fala da palavra fuge, tati, yeshi, tranquilizar-se. Então, nesse processo, para encontrar a verdadeira paz interior, primeiro, tem que se fugir. E aí os monges do deserto deram um bom exemplo para nós que é preciso fugir da correria, fugir de excessos de compromissos e fazer a opção pelo essencial. Só aquilo que realmente é preciso para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional, mas reservar um tempo também essencial para a oração. É preciso fugir, eles diziam, é preciso fugir para a gente não se sufocar diante de tantos problemas, de tantas preocupações. E um dos santos do deserto também, que são da bicho de Catar no Oriente Médio. Ele dizia: a solidão é a raiz da árvore de todas as virtudes. A solidão é a raiz da árvore de todas as virtudes. Se você quer ter uma vida virtuosa, é preciso buscar o silêncio, é preciso fugir para encontrar para desenvolver as virtudes no seu coração. Depois, tati, calar-se. Graças à palavra, a gente pode perdoar, a gente pode abençoar, a gente pode consolar, mas infelizmente também, graças à palavra, a gente pode amaldiçoar, a gente pode mentir, a gente pode fazer muitas coisas erradas. Por isso, a reserva dos padres em relação, dos santos padres em relação ao excesso de palavra. E Jesus já nos alerta no Evangelho, Mateus 12, 36, Jesus diz: de toda palavra inútil ou sem fundamento teremos que prestar contas no dia do juízo. Por isso a reserva dos padres em relação ao excesso de palavra. Nesse sentido também, um desses grandes padres exicastas, São João Clínico, já adverte: uma boa palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Depois de fugir, de calar, então tranquilizar. Aí eles já ensinam a necessidade do repouso. Os cartuchos, os bons cartuchos chamam quies, quando se fala do repouso. Os gregos falam de Ezequiel, que quer dizer repouso sagrado. E os judeus falam de shalom, que é a paz, a tranquilidade, o repouso. Tudo tem um sentido mais profundo, quer dizer tranquilizar-se, estar em sintonia e harmonia com o ambiente, com o universo, com Deus. Falamos da paz de Deus. E São Serafim Sarov, que foi um grande santo russo também, ele era exicasta, não assim como divulgador dessa prática de oração, mas que viveu essa prática de oração com grande intensidade. Foi um místico que viveu do século XVIII para o século XIX.
São Serafim Sarovim dizia o seguinte: encontra a paz interior, encontra a paz interior e uma multidão será salva. Encontra a paz interior e uma multidão será salva por ti. Toda a multidão será salva ao nosso lado. Olha quanto é importante essa paz interior que nós temos que buscar com muita intensidade, porque muitas vezes a gente não percebe quantas pessoas, mesmo a história de São Serafim Sarovim, que viveu muito tempo isolado, mas quando ele saiu da mata e que ele era eremita no bosque, quando ele foi viver no mosteiro, que ele abriu as portas a partir da sua experiência de oração, da sua experiência com Deus, a partir dessa espiritualidade, quando milhares de pessoas procuravam ele, havia caravanas de muitos lugares da Rússia procurando São Serafim, e recebiam dele a salvação, aliás, de Deus a salvação, através do carinho, das palavras de consolo que ele tinha, porque ele tinha feito exatamente essa experiência da paz interior que nós somos também chamados a fazer. Jesus fala para nós que, sobre a questão das preocupações, o Evangelho nos fala em Mateus 6, 25 a 34, Jesus nos chama a atenção sobre a questão do desprendimento, do desapego, de fugir das preocupações. Jesus nos fala e para a gente observar como vivem os pássaros do céu e convivem os lírios do campo, Então nos dá a cada dia uma preocupação. Ele diz: basta a pena, basta preocupar-se, vamos dizer, com o que é de cada dia. Não se preocupar com o futuro. O futuro pertence a Deus, pertence à providência divina. Os padres também escastas, eles falavam muito de uma palavra que chama amerinia, tem um M mudo no meio, amerinia. Essa palavra quer dizer despreocupação. E essa busca dessa prática de oração eficasta, eles insistem muito em deixar de pensar. A melania quer dizer deixar de pensar, deixar seu coração sintonizar de tal forma na oração que você não terá mais pensamentos que venham assaltar a sua prece. E na Escada do Céu de São João Clímaco, uma obra dele, Scala Paradisi, essa obra está na patrologia grega. Vocês sabem que os santos padres deixaram muitos escritos e depois foram compilados. E aqueles padres que eram da escola, da espiritualidade grega, então tem a obra, que são muitos volumes, chamada Patrologia Grega. Assim também tem os latinos, tem a Patrologia Siríaca e tem a Patrologia Oriental. Então são escritos dos antigos padres da igreja. E São João Clímaco, a Escada do Céu, essa obra dele, que quer dizer, ou seja, os degraus para você chegar à oração profunda e alcançar a paz interior, alcançar o céu. Ele diz assim nessa obra dele: a principal obra da Ezequiel, que quer dizer o repouso sagrado, esse método de oração, é uma epidemia perfeita a respeito de todas as coisas razoáveis e irrazoáveis. Tanto as coisas razoáveis, é necessário deixar de pensar nelas, as coisas necessárias, e aquelas preocupações banais que às vezes vêm, imagens, pensamentos que acabam desviando a nossa atenção da meta da oração. E ele diz também nessa obra dele, uma passagem que eu achei interessante, ele diz aqui: não poderias chegar à oração pura se estás embaraçado nas coisas materiais e inquieto com contínuas preocupações, pois a oração é eliminação de pensamentos. E ele vai falar para nós que apaziguar a mente é também apaziguar os desejos. E então eles já instruíam também os monges que começavam nessa espiritualidade. Eles diziam o seguinte: deseja tudo que tens, e tens tudo que deseja. Deseja tudo que tens, e tens tudo que deseja. Eles sempre insistiam que o segredo da oração verdadeira é a humildade, porque se nós tivermos a consciência que realmente nós somos, do nada que somos, não do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista ontológico, e nós não somos um ser por nós mesmos, que somos um ser por Deus, quando se chega a essa compreensão, e não somos nós o autor de nós mesmos, e que somos uma criatura de Deus, nós chegarmos a essa compreensão do nosso nada em si mesmo,
mas tudo em Deus, com certeza nós obteremos a verdade, porque seremos humildes. E se formos humildes, compreendemos o rumo que nós somos, a terra que somos, nós seremos a verdade. E eles dizem também, São João Clínico diz, os anjos são muito mais inteligentes, são muito mais humildes do que os humanos, porque eles são mais inteligentes, eles percebem o que eles são. E por último, sei que está muito longo, né? Que é uma espiritualidade muito densa, muito antiga, tem todo um rastro que a gente precisar de falar um pouco, mas a gente vai falar então da Filocalia, que foi uma obra que norteou essa espiritualidade. A Filocalia é esta obra que quer dizer amor pelo belo, o amor pelo belo no sentido amor pela oração, é uma obra que surgiu a origem dela, vamos dizer assim, está na antiguidade, nessas passagens sobre a oração, está na patrologia grega e outras patrologias. No Monte Athos, esses monges resolveram compilar estas orações, essas passagens de conselhos, melhor dizendo, compilaram num volume e chamaram essa obra de Filocalia, o amor pelo belo, no sentido amor pela oração com a beleza interior. E essa obra Filocalia, que inicialmente era em grego, pelos monges do Monte Athos, ela foi traduzida por aquele santo que a gente estava falando no início, foi um dos difusor da espiritualidade da oração de Jesus na Rússia, e foi São Paisi Velikovich. Este santo, fala a pronúncia certa, me ajuda aí. Fala que certo, irmão. Paisi Velikovich. Eu já vi escrito de duas formas, né? Esse sobrenome dele, eu não vou repetir agora porque não tem escrito, é difícil de pronunciar. Mas depois ele pode dar escrever pra gente, a gente passar, talvez até na internet a gente pode encontrar alguma coisa sobre esse santo. Ele então tomou a iniciativa de traduzir a Filocalia do grego para o eslavônio, que é a língua litúrgica, né? E nessa tradução do eslavônio, que é a língua litúrgica das igrejas eslavas, essa obra, que é chamada em grego Filocalia, teve o nome de Dobrotolubie. E em 1821 foram publicados partes da Filocalia na língua russa mesmo. E através dessa publicação tornou-se muito popular na Rússia. Assim como a leitura do Evangelho, as pessoas costumavam ter também a Filocalia para aprender e praticar a oração de Jesus. Mais do que em qualquer outra parte do mundo, na Rússia, a oração de Jesus foi muito difundida porque havia um misticismo já do povo, uma abertura muito grande à oração contemplativa, e assim não ficou só como uma oração de monges, mas passou a ser uma oração também popular das pessoas simples. E por causa dessa popularidade, um simples peregrino, que havia muitos peregrinos na Rússia antiga, na medieval e também mais recente, no século XIX, início do século XX, e viajava de mosteiro em mosteiro, santuário em santuário, em peregrinação, e um desses peregrinos começou a buscar a oração de Jesus, e ele conta a experiência dessa busca espiritual dele nos relatos do peregrino russo, que foi publicado em 1870 na cidade de Kazan. E nesse relato ele vai contar como ele foi sugerido a descobrir a oração ininterrupta, orai, orai sem cessar, que ele viu essa passagem da Bíblia, e a busca dele para fazer a experiência desta oração. Que são os três primeiros relatos. Ele conta essa busca e esse encontro dele com Deus através da oração exicácia, quando ele tem a oportunidade de encontrar um Startes. O que é um Startes? Startes seria um pai espiritual, um monge mestre que direciona, né, os discípulos ao conhecimento da oração de Jesus. Esses relatos de grande importância. Toda pessoa que quiser desenvolver a sua espiritualidade da oração de Jesus, eu aconselho, né, obter esses relatos do peregrino russo. Eu sei que muitos de vocês já conhecem,
e já foram publicados há muitos anos, desde os anos 80, as edições paulinas publicaram e recentemente também tem novas edições. E nessa caminhada dele, na busca espiritual dele, de encontrar a oração verdadeira, de encontrar a oração ininterrupta, ele começa descrevendo assim, vou ler essa parte para a gente encerrar com algumas perguntas para reflexão. E ele começa então o seu primeiro relato dizendo assim: pela graça de Deus sou cristão, pelas minhas obras um grande pecador, por vocação peregrino, deserdado de classe inferior, da mais baixa condição, sempre vagando de del em del. De meu tenho às costas uma sacola de pão seco, na minha camisa a Santa Bíblia, e eis tudo. E aí então ele começa a relatar como foi que despertou no coração dele o desejo da oração sem cessar. Ele diz: no 24º domingo depois da Trindade, eu encontrei na igreja para rezar durante o ofício. Estava lendo a epístola aos Tessalonicenses, na passagem que diz: rezai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Onde está essa passagem? Estas palavras penetraram profundamente em meu espírito, e eu perguntei como era possível rezar sem cessar, quando a cada um de nós tem de ocupar-se de muitos trabalhos para o seu próprio sustento. Procurei na Bíblia e li com meus próprios olhos aquilo que ouvira. É preciso rezar sem cessar, rezar em todo tempo no Espírito, erguendo em todo lugar mãos santas. Por mais que eu refletisse, não sabia o que decidir, não sabia como isto era possível. Muito bem. Então, a partir desta experiência, dessa busca dele, que os relatos vão descrevendo tudo o caminho espiritual dele, até ele conseguir encontrar a oração sem cessar, que é a oração do coração, que é a oração de Jesus, que é a mesma oração eficaz. E aí ficam umas perguntas para a gente meditar agora, se vocês puderem anotar. Tem mais um pouco aqui antes das perguntas, só um parágrafo. O que fazer, pensava eu, onde encontrar alguém que possa... Eu irei às igrejas onde pregam homens de renome, e aí talvez encontre o que eu procuro, e assim ele iniciar a sua jornada espiritual, e culminará com o encontro com o sábio monge e o conhecimento da oração de Jesus. Muito bem, a pergunta: primeiro, o peregrino se apresenta. Como eu me apresento? Interrogação. Quais as minhas posses? O peregrino se apresenta, a gente viu como ele se apresentou. E eu como me apresento? Ele também fala das posses dele, né? E quais são as minhas posses? Segunda questão. Ao ouvir a passagem de 1 Tessalonicenses 5:17, ele sente o toque de Deus. Já experimentei toque semelhante? Fujo quando sou tocado? Faço como se nada percebesse? Ao ouvir a passagem de 1 Tessalonicenses 5:17, ele sente o toque de Deus. Já experimentei toque semelhante? Fujo quando sou tocado? Faço como se nada percebesse? Terceiro, racionalizo, dando uma explicação qualquer. Para não precisar tomar atitude. Fato é que os apelos de Deus chegam a todos de muitos modos, inclusive pela verdadeira vida em Deus. Tenho dado o valor que merece ao chamado de Deus? Tenho dado o valor que merece ao chamado de Deus? E aí nós podemos dar essas respostas a partir daquelas leituras já citadas, Isaías 40 também, e da Mensagem da Verdadeira Vida em Deus, volume 8, quem tem, volume 8, página 55. Então essa passagem fala para nós da importância da oração simples, sem muito racionalismo, e na total humildade diante de Deus. Então obrigado, gente, desculpe pela demora.